Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Quando chega o domingo de Bispoeta? Quando chega o domingo, vem à mente reflexões e até algumas canções. Fico de mim para comigo, ensimesmado em pensamentos, frutos de minhas vivências. São tantas experiências e há ainda tantos sentimentos nos escaninhos do meu ser, guardados em muitas gavetas, e quero muito entendê-las para melhor me compreender. Sou um ente viajante, disso tenho certeza. A terra é uma tristeza. Há outras moradas distantes, cercadas por vários sóis, em que nunca há trevas, e há leis menos severas e pessoas mais espirituais. Sou ainda muito imperfeito para habitar estes mundos, mas tenho olhares profundos, me fazem crer desse jeito. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faço uma proposta. Se você acha tudo que eu disse uma grande bobagem, respeito. Se você fala, não, eu quero mais fazer o que eu bem entender e vou para mundos inferiores, tudo bem, é tudo uma questão de escolha. Porém, se você gostaria de conhecer mundos com vários sóis como esses que eu acabei de citar, é muito simples, é só ser bom. Não precisa muito mais do que isso, é só ser bom. É muito simples. Não é conselho, não é nada. É simplesmente uma realidade ensinada por todas as religiões, ensinadas por Jesus, para quem acredita em Jesus, e ensinada também por outros grandes homens espiritualizados que passaram pela Terra. Tudo bem? E para você que acompanhou até aqui também estas minhas palavras, convido você, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber outras notificações, compartilhe este vídeo para que ele possa atingir outras e outras pessoas e faça suas observações, coloque os seus palpites. Mesmo que você não concorde com esse estilo de aula, pode colocar: Bispoeta, eu não concordei com tal e tal ponto de vista que você abordou. Eu sou humilde o suficiente para mudar o meu modo de ensinar, se assim for necessário. Tudo bem? Vamos em frente, Elide? Vamos. Vamos. Verbo em sua 33ª parte. Antever é conjugado como ver. E por isso enganou-se Casimiro de Abreu ao escrever: quem antevera com E, que de um povo a ruína, pelo seu próprio rei cavada fosse. No módulo anterior, eu até cheguei a contestar essa afirmação de Bechara, de mestre Bechara, da Academia Brasileira de Letras, porque eu pensei, puxa vida, será que Casimiro de Abreu não conhecia essa questão da conjugação verbal? Depois eu fui buscar para ver se Casimiro de Abreu tinha sido contemporâneo do Bechara. Foi um deslize da minha parte achar que eles tenham sido contemporâneos. Não foram contemporâneos. O Casimiro partiu da Terra no final do século XIX. Portanto, eles não foram contemporâneos. O nosso querido Bechara já é do século XX, tá? Mas, de qualquer maneira, eu fico muito surpreso com essas afirmações do Bechara, o que me deixa ainda mais fã dele. Na verdade, eu sou fã do Bechara, porque se ele faz essa afirmação, ele tem os seus motivos para isso. Beleza, prosseguindo. Quando eu falei tudo aqui, Lídia, o futuro do subjuntivo é vir. Vir. Estou exagerando bastante no R para não confundir com ver. Quando eu vier à cidade e vir oportunidade de comprá-lo, então o farei.
É um exemplo até melhor do que eu usava, porque o que eu usava era parecido com esse, mas o do Bechara está melhor. Quando eu vier à cidade e vir, ou seja, quando eu vier à cidade e quando eu vir de olhar a oportunidade de comprá-lo, então o farei. Perceberam a diferença do verbo vir e do verbo ver? Aqui é vier, quando eu vier. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Esse foi o verbo vir, de chegar. Agora vamos ao verbo ver. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, aí ainda tem dificuldade sim. Eu sinto que as pessoas têm dificuldade quando nós nos virmos, quando vós vos virdes, quando eles se virem. Não vão esquecer mais? Se vocês quiserem, não, Bispoeta, você não falou que é tudo uma questão de escolha? Então eu prefiro continuar falando quando nós nos vermos. Tudo bem, é tudo uma questão de escolha realmente, mas a obrigação do professor de língua portuguesa é mostrar as duas formas. A forma do português padrão e a forma do português não padrão. E é essa a minha proposta sempre. Os linguistas têm uma explicação para essa oscilação entre vir e ver. Eu não vou entrar tanto na seara dos linguistas, porque eu não sou linguista. Eu sou professor de língua portuguesa, não sou nem gramático. Eu sou apenas e tão somente um professor de língua portuguesa. Eu analiso tanto o ponto de vista dos linguistas, quanto o ponto de vista dos gramáticos. É tudo uma questão de, Elide? Escolha! Obrigado, Elide. Precaver-se, letra C, é verbo defectivo que nada tem com ver ou vir. Por isso, evite-se dizer eu me precavenho, eu me precavejo. Utilizando a alternativa elidiana, eu me previno, eu me preparo, talvez, Elide. Eu me previno, eu me preparo. Busque por isso, gente, que é importante termos várias alternativas, termos várias roupas no nosso guarda-roupa, para nós escolhermos a roupa mais adequada. Por que eu vou usar precaver se eu posso usar prevenir? É tudo uma questão de escolha. Por isso que esse é o meu bordão favorito. É verbo defectivo que nada tem com ver ou vir. Isso nós já falamos. Precavenham-se ou precavejam-se. O que é um verbo defectivo mesmo? É um verbo que não se conjuga em todas as formas. Aqui, Bechara já está mostrando que esse verbo só se conjuga na primeira do plural. Precavenham-se e precavejam-se. Precavejam-se, precavejam-se nós. Não, precavejam-se eles. Então não conjuga nem, só se conjuga na terceira pessoa do plural. Perceberam? Em nenhuma outra pessoa nós vamos conjugar esse verbo. Tudo bem? Na dúvida, o que nós fazemos, Elide? Mudamos de precaver para prevenir. Isso, Elide. Obrigado. Bom, letra D, reaver. É verbo defectivo. Agora nós já sabemos o que é um verbo defectivo. Derivado de haver, que só se conjuga nas formas em que este possui V. Não se deve dizer eu reavejo ou eu reavenho. Cuidado especial merece também o pretérito perfeito reouve, reouveste, reouve. Reouvemos, reouvestes, reouveram. Por isso, evitem-se empregos como eu reavi, ele reaveu. Nossa, fica feio, hein? Eu reavi, ele reaveu. Eu recuperei,
ele recuperou. Fica melhor, Elide? Fica. Ah, que bom que você concordou comigo. Letra E, ter e seus derivados. De ter, derivado de ter, conjuga-se como este. Pausa para a água, porque hoje eu gritei muito no jogo. Elide é testemunha. Quase acabei com a audição da Elide aqui em casa, não é, Elide? Não. Eu gritei muito? Um pouco. Você me perdoa? Vou pensar no caso. Obrigado. E se você quiser me conhecer em outras redes sociais, sabiam que eu estou agora também num podcast? Pois é, eu avisei para vocês. Eu sou vovozinho, mas sou conectado. Faço parte agora de um podcast que tem ouvintes no mundo todo. É do meu amigo Upomone. Meu amigo Upomone Villanova. Pode procurar lá no Facebook que vocês vão achar. Upomone com H. Está escrito aqui. Onde? Aqui. Está escrito aqui. Upomone Villanova. Se vocês forem lá, vocês conseguirão acessar as páginas do Upomone. Se vocês gostam de ouvir, como eu gosto muito, pessoas com sotaque angolano, português, pessoas que moram na Grécia, que moram em Portugal, que moram na Inglaterra e falam português de um modo um pouco diferente do nosso, vocês vão simplesmente adorar. E ontem teve uma edição especial com Biafra, que eu adoro. Fiquei muito encantado com a qualidade sonora do podcast do meu amigo Pomone. Aliás, a propósito disso, eu gostaria até de fazer uma observação. O Pomone conhece pessoas, pode focalizar aqui, não tem problema. O Pomone conhece pessoas de todo mundo, inclusive pessoas da Grécia. Existem pessoas que fazem parte do podcast do Pomone que são da Grécia. E lá na Grécia ensinaram para ele o seguinte, inclusive a palavra Upomone é do grego, que tem um significado próprio que eu ainda não aprendi, mas vou aprender. Ensinaram para ele que lá na Grécia não se fala, quando a pessoa está muito nervosa, tenha paciência. Não! Ensinaram para ele que na Grécia não se fala tenha paciência, faça paciência. E eu achei isso maravilhoso, porque acho que é isso que nós temos que fazer. Fazer paciência e não ter paciência. Porque, de fato, eu acabo concordando com essas versões, porque a paciência não é algo que se adquire, é algo que se faz. Nós precisamos fazer a paciência, beleza? Bom, prosseguindo. Logo, tá certo, Elidia? É por aqui mesmo? Sim. Ok. Logo está errada a frase. O policial deteve o criminoso. O policial deteve o criminoso. Eu vou até colocar aqui. Quando vocês virem que eu coloco esse sinal aqui, que é o asterisco, esse sinal aqui é um asterisco, indica que essa palavra é agramatical, ou seja, ela não pertence à gramática do português padrão, deteu. Pode ser que os linguistas entendam que essa forma, essa conjugação é feita porque a pessoa está tentando fazer uma regularização, tem lá uma explicação linguística. Eu não vou me ater, como eu já disse, a essa questão linguística, porque nós vamos cuidar aqui da parte do português padrão. O policial deteve o criminoso. Deteu, eu desconheço, e não vamos entrar no mérito de como chegaram a essa conclusão que pode se falar deteu. Sirva de exemplo o caso que vou referir, segundo o texto autorizado de um doutor, entreteve um diálogo com um dos últimos gregos, João Ribeiro. Entreteve, vamos pensar aqui. Como ele não pôs nenhuma observação, eu vou pensar sobre esse caso, e para não cometer nenhuma injustiça, nem com o João Ribeiro e nem com o Bechara, depois eu volto nesse assunto aqui. Entreteve, tudo bem?
só para nós não nos alongarmos muito nessa aula. Letra F, por e seus derivados. O por é derivado de por, e por ele se modela na conjugação. Assim, enganou-se o poeta Porto Alegre nestes versos, usando o por em vez de o puser. Se aos paternos errores de contraste e a minha influição opor virtudes, de fato aqui eu sou obrigado a concordar com o Bechara, porque é opuser. É opuser, gente. Aqui tem que ser opuser. Então Porto Alegre teve esse deslize, não sabemos, talvez ele tenha cometido esse deslize por uma questão de caber o verso de acordo com as sílabas poéticas. Vamos ver? Se aos paternos errores de contraste, 10. E a minha influição opor virtude, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu não sei se o Bechara chegou a abordar essa questão, mas ele teve que, para caber no verso, ele errou. Para poder caber no verso. Então, aqui é a tal da licença poética. Então, não é exatamente um erro, é simplesmente uma adaptação para que o verso pudesse permanecer. Aqui passou um pouquinho. E a minha influição opor virtude. Não, contei errado. Aqui tem 10 e aqui também tem 10. Então ele acertou. Nós é que erramos. O Bechara se equivocou ao apontar esse aqui como erro, e eu também errei na minha contagem agora. Tem 10 aqui e tem 10 lá de baixo também. Vocês que são especialistas em versos decassílabos, podem contar. Tem 10 aqui, tem 10 aqui. Manuel de Araújo, Porto Alegre, acertou. Parabéns, Manuel Araújo, Porto Alegre. Letra G. Estar e seus derivados. Sobrestar é derivado de estar, e por ele se conjuga. Porém, costuma-se ver modelado pelo verbo ter, como se fosse sobrester. Assim, não está certo o seguinte exemplo de Alberto de Oliveira. Deixando a enferma, sobrestenho o passo. Agora aqui eu já não sei se é Alberto Oliveira. Deixando a enferma, sobrestenho o pá. Eu não sei se aqui foi retirado, se esse aqui eu vou ficar devendo para vocês também. Eu preciso verificar se esse trecho aqui é de um poema ou é de um texto em prosa, tudo bem? Letra H. Haver-se e avir-se. Esses verbos têm empregos diferentes. Haver-se com alguém significa, e agora significa, fica para o nosso próximo módulo. Aqui eu quero fazer uma observação importante a respeito de dizer e condizer. Bem, dizer e condizer devem ser conjugados da mesma forma. Por exemplo, se eu digo, eu diria, se eu tivesse feito isso, eu diria. Se eu tivesse agido dessa forma, eu diria. Tudo bem? Perfeito assim? Não dizeria. Eu diria. Concorda, Elide? Sim. Muito bem. Condizer é conjugado seguindo o padrão de dizer. Então, se eu digo diria, eu diria. Se eu tivesse feito isso, se ela tivesse feito isso, eu diria. Se ela tivesse feito isso, condiria. Tudo bem? Condiria, diria. Segue o mesmo paradigma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi numa entrevista de uma determinada emissora o atleta dizer condiziria. Condiziria, sem nenhuma crítica à forma como ele se expressou. Pode ser que ele preferiu dizer desse modo. Porque, como eu mesmo afirmo, é tudo uma questão de escolha. Mas foi uma escolha que machucou meus ouvidos. Não foi eufônica nem para mim, nem para Elide. Foi eufônico para você, Elide? Eu fiquei na dúvida da conjugação do verbo na hora. Certo. Quando nós ficamos na dúvida, o que nós fazemos? Procuramos no
dicionário. Foi o que nós fomos fazer e realmente o condizer conjuga-se como dizer. Ok? Beleza? Bem, espero que vocês sejam muito felizes. Fiquem com Deus e uma boa tarde.